Sétimo ano, bom dia. Nós vamos agora dar continuidade à nossa aula de geografia, fechando o capítulo, falando do capítulo 3, continuando. A gente estava falando na última aula sobre a organização das cidades, né, os tipos de cidade. Eu peço a vocês que acompanhem pela apostila, tá? Porque eu só vou colocando as coisas mais essenciais. Então, nós temos vários tipos de cidades, né? Temos as cidades turísticas, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, que é uma cidade turística. Principalmente, as cidades turísticas são aquelas que estão no litoral brasileiro, né? Então, essas cidades turísticas, elas se concentram principalmente aqui pelo litoral. Além das cidades turísticas, nós temos as cidades portuárias. Elas estão localizadas às margens de rios, tá? E dali, devido aos rios, aos portos, né, elas foram crescendo. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a cidade de Santos, lá no litoral de São Paulo. Ela é uma cidade portuária. Temos as cidades industriais também, são aquelas cidades que se desenvolveram em consequência das indústrias. Aí nós temos aqui no Brasil o ABCD paulista, tá? Que é a cidade de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Todas elas ficam na Grande São Paulo. Temos também as cidades comerciais e as cidades comerciais e de serviço, né? Que são grandes centros de aglutinadores de comércio. Além disso, temos as cidades políticas e administrativas. O exemplo que nós temos aqui no Brasil é Brasília, que é uma cidade administrativa. As cidades seguem uma hierarquia, tá? Então, ali na página 43, vocês vão ver. Bem, nós temos as metrópoles nacionais, as metrópoles globais, as regionais, os centros regionais e as vilas. Metrópole, o que é uma metrópole? É a cidade principal de um país, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, ela é uma metrópole. A cidade do Rio de Janeiro, não é o estado, tá? Então, metrópole é a cidade principal de um país. Segundo o IBGE, as categorias urbanas são divididas da seguinte forma: metrópoles globais são as cidades que tem influência sobre o território nacional. Então, o Brasil tem duas metrópoles globais, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. Depois vem as metrópoles nacionais, que são cidades que, por seus serviços e atividades, influenciam em todos os países, em todo o território brasileiro. Aí o exemplo aqui, Brasília, Salvador, mas nós temos outras, tá? As metrópoles regionais são algumas capitais de estados que apresentam uma grande concentração urbana, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, o caso de São Paulo. Temos os centros regionais e subregionais, que são cidades médias, não são cidades tão grandes, tá? Elas oferecem serviços, né, bens e serviços para as cidades menores. E, finalmente, os centros locais, que são as pequenas cidades, que atraem a população da área rural que vive em torno dela. Aí eu gostaria que vocês dessem uma olhada ali na página 44, que ele mostra a hierarquia da cidade brasileira. E também na página 45 a gente tem um mapa mostrando as regiões metropolitanas no Brasil. Bem, aí na página 46 a gente vai falar sobre megalópole. O que é a megalópole? A megalópole é a união entre duas ou mais metrópoles. Por exemplo, a megalópole aqui no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Nós estamos quase se unindo, né? Aqui o Rio de Janeiro, quase se unindo a São Paulo, tá? Então, dá uma olhada também no mapa da página 46. Bem, os problemas das cidades, a gente conhece, né? Que nós moramos numa cidade. Então, o subemprego. O que é esse subemprego? Não existe, não tem emprego para todo mundo na cidade. Então, a gente tem as vagas, né, existentes nos centros urbanos, gera o quê? O subemprego. O que é isso? São atividades de baixa remuneração. Por exemplo, nós temos guardadores de carro, camelô e outros. São os subempregos.
As favelas também são características, né, das cidades grandes. Né? As favelas aqui, exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos as grandes favelas. Né? É, são moradias em áreas geralmente, áreas sem infraestrutura, não tem saneamento básico, né, recolhimento de lixo. Então, um problema muito sério as favelas. E, além do subemprego, além das favelas, nós temos outro grande problema da cidade, que é a grande quantidade de lixo, né? Vocês vão olhar ali na página 47, aí vocês vão ver ali os lixões. Então, os problemas da cidade grande: subemprego, falta de moradia, lixo e engarrafamentos, né? Que é comum que a gente vê todos os dias ao nosso redor, ok?